Hoje nós temos nosso amigo aqui, tá? Pastor Fábio Tonietti, né? Um amigo que Deus nos deu e temos cada dia mais aí estado junto e ele tem sido uma bênção para nós. Ele é pastor na Igreja Quadrangular Vila Formosa, é isso? Igreja Quadrangular Vila Formosa, né? Já foi pastor lá também, né, no Mingone, também, né, liderou a igreja, e hoje está ali na Vila Formosa, também pastoreando, e ele tem doado 2, né, às vezes, quando precisa 3 domingos para estar conosco aqui. Isso tem sido uma benção, tá? Também ministra toda terça-feira, né? Para quem gosta aí também, a gente ia toda terça-feira, é Leão de Judá ainda? Leão de Judá, lá em Valinhos, toda terça-feira, e ministra na vigília da Leão de Judá, tá? Então, é um tempo especial, a gente sempre ia lá na vigília, e eu também estava falando com o pastor Giovanni, também, né, que, pastor Giovanni, a gente ia na Leão de Judá, lá no Pacaembu, terça-feira, que tinha terça de manhã um culto de oração que seu pai, o Lula, né, o Lula ministrava, e né, Deus tem usado ele de maneira preciosa para curas e também para profecias, e a gente ia lá, eu, Elia, Carmelo, né, terça de manhã, e agora o filho dele tem assumido aí esse tempo, então o Fábio também abençoa essa igreja, a Leão de Judá. Então tem sido uma benção para o reino de Deus aqui na cidade de Campinas, e tem nos abençoado de forma especial. Obrigado, meu amigo. Alegria ter você aqui, e hoje ele vai trazer a palavra, não só ministrando louvor, mas trazer uma palavra para o nosso coração. Vamos orar? Estenda as suas mãos para cá. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo pastor Fábio, obrigado pela sua amizade, obrigado, Senhor, pela sua família, inspiração de fé. Senhor, que o Senhor continue abençoando a Deise, Pai, e sua filha e seu filho. Senhor, cuide da Laís, Senhor, cuide, Senhor, de maneira especial também do Davi, Pai, que abençoe eles, Senhor. Que o Senhor seja com eles todos os dias, os fortalecendo na fé, Pai. E que o Senhor continue abençoando a vida e o ministério do pastor Fábio. Que ele seja usado por Deus e nesta manhã possa ser boca de Deus aqui neste lugar, trazendo a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pretendo ser rápido aqui. Como eu já falei bom dia no começo, ministrando adoração, não carece fazer de novo, né? Mas preparamos uma palavra aqui para o seu coração. Devido ao horário que eu vou tentar ser bem breve, uma mensagem curta, mas bem direcionada aqui. Está lá no Evangelho de João, capítulo 2. Enquanto você vai procurando aí, Evangelho de João, capítulo 2, vamos ler do verso 1 até o verso 11. Estou para marcar um dia para o pastor Edmur. Pastor Rogerinho também vai estar indo lá pregar no culto. Estou com o culto da Quinta Profética lá na igreja nossa, a igreja da minha mãe. E o dia que ele for lá, vocês estão todos convidados para ir juntos, tá bom? Tem lugar, fica tranquilo. Você achou? Vamos ler o texto? Diz assim, a minha versão aqui é a NVI. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Verso 7. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água e os encham até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois servem primeiro, e depois que os convidados já beberam bastante,
o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória aos seus discípulos creram nele. Só até aí, pode colocar sua... Já foi orado aqui, mantém sua Bíblia aí aberta se você desejar. Esse texto é muito conhecido, muitas vezes nós vemos ele sendo pregado em casamentos, como milagre, primeiro milagre já na família, no casamento, nós vemos ele, mas ele ensina bastante para nós. Então, se nós fizermos uma analogia, nós podemos tirar algumas lições desse texto aqui, eu vou tentar ser breve aqui para vocês, desse episódio ocorrido com Jesus, que foi muito importante. E às vezes, se a gente fizer essa analogia entre nós e a palavra, talvez nós sejamos esse tipo de pessoa, que muitas vezes precisa de uma mudança na nossa vida, ou você precisou um dia de uma mudança, de uma transformação que fosse o quê? Da água para o vinho. Quantos de nós não precisávamos de uma transformação radical? Uma transformação da água para o vinho, que é uma coisa muito radical, essa transformação que foi feita, não é uma coisa tão simples. Então, a gente tem que parar para pensar nisso. Será que não é dessa forma que Jesus quer nos ver? Nos transformarmos em uma pessoa radical, um cristão radical? Você já parou para pensar onde você estaria hoje se Jesus não tivesse entrado na sua vida, se o evangelho não tivesse chegado até a sua casa? Aonde você estaria esse domingo, essa hora? Para pensar. Eu lembro que meu pai falava muito isso, que ele, quando ele converteu, domingo era acordar cedo e ir pro clube. Tinha aquele clube Andorinha, não sei se existe até hoje. Existe? A gente ia até hoje lá, nem sei onde que é mais aquele negócio lá. E a gente desde pequeno ia meu pai jogava futebol, ficava ali até altas horas da noite, passava, era o final de semana, era do domingo. E quando ele veio, conheceu Jesus, ele começou uma transformação radical, a ponto de, tinha a escola bíblica, tinha o culto pela manhã, tinha tantas coisas, ele chegou um dia que ele não dava mais certo, ele vinha na correria, vai, vamos embora, o culto tem que acabar, que eu tenho que ir para lá, para jogar e tal. Chegou uma hora ele falou assim, não, calma, isso aqui já não tem ambiente que não está servindo mais para mim. E ele acabou trocando, parou com aquelas coisas ali, ia de vez em quando em outro horário, mas não passava mais, não dedicava mais tanto tempo àquilo. Um exemplo que eu estou dando, quantas vezes talvez Deus não nos quer nos ver tomar uma posição radical de mudar coisas na nossa vida para que Ele possa verdadeiramente entrar de uma forma plena nos nossos dias e fazer uma transformação. O tema dessa palavra que eu estou trazendo aqui é a transformação que Deus quer em mim. Eu creio que cada um de nós aqui, ainda que você está aqui, nós ainda temos transformações para viver, temos coisas para ser lapidadas, temos coisas para deixar, temos coisas para aprender, para praticar, né? Não sejamos somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra dele na nossa vida. Então, nós talvez precisamos ter essa transformação da água para o vinho. O vinho, ele se tornando um vinho saboroso e maravilhoso. Faz a analogia, se tornando um cristão, uma pessoa, um homem, uma mulher, saboroso, maravilhoso, que eu falo no questão espiritual, prestigiado. Afinal, na cultura judaica, o que acontecia? O vinho era o símbolo de alegria. Então, por que foi muito importante nesse casamento? Porque a cultura judaica fazia com que eles celebrassem uma semana de casamento. Não é que nem a gente que faz um dia de festa e acabou, meio que acaba um pouco de madrugada ali, vai embora, dorme e no outro dia só limpa as coisas, ajeita as coisas e acabou tudo a festa. Não, eles tinham o costume, acredito que tem o costume ainda, judaico, de celebrar, fazer as festas e durar muitos dias, durar muitas semanas. Então aquela galera que estava ali reunida consumiu muito o vinho, por isso que ele acabou. Só que ia comprometer todo o andamento daquela festa. Ia comprometer todo o andamento daquilo lá perante... Imagina você, no seu casamento, numa festa que você faz, começa a acabar as coisas. Como que a gente não fica? Fica ali chateado, vamos buscar, alguma coisa precisa acontecer, porque as pessoas vão começar a reclamar, coisas vão acontecer. Então, ter a vida, o casamento ele costumava durar uma semana de comemoração. Então, ter a vida transformada da água para o vinho quer dizer que eu preciso ter uma virada de vida, uma virada de chave na nossa vida, pastor. Total. Simboliza isso. Ou seja, uma virada de vida total, uma pessoa realmente transformada. Deus não quer um dia da nossa semana transformada, não quer o domingo, Ele quer todos os dias da nossa vida. Ele não quer uma manhã de domingo que nós estamos aqui devotos a Ele, oferecendo nossas ofertas, nossos cultos. Ele quer uma vida toda. É de domingo a domingo, é de janeiro a janeiro, não tem espaço.
Nós vivemos para Cristo. A partir do momento que nossos olhos são abertos, nós somos transformados dessa água para um vinho, dessa transformação, talvez que Deus queira para mim, para você, para muitas pessoas, e quer para vocês que não chegaram ainda a conhecer isso. É isso que nós precisamos entender. Nós temos os nossos olhos abertos, precisamos viver o tempo inteiro para Ele. Deus não quer metade dos nossos dias, Ele quer toda a nossa vida. Não quer metade do Fábio, Ele quer o Fábio inteiro. E para isso nós temos que permitir que Ele venha transformar a nossa vida. Está aqui comigo? Vai dando glória que fica mais gostoso. Ou seja, não tem espaço para mornidão, nós não podemos ser essa pessoa mais ou menos. A gente às vezes costuma responder, a pessoa pergunta, como que você está? Está mais ou menos. Estamos indo, está mais ou menos. A gente tem costume de responder assim, né? E aí, como que está? Está na correria. A gente não sabe para onde está correndo, mas está na correria. Né? Eu sei que é inocente isso que a gente fala, né? Mas é ter uma vida que não tem espaço para mornidão. A gente precisa ser aquela pessoa quente. Ou a gente vira tudo, ou a gente não vira nada. Ou a festa acaba, ou ela continua com Jesus. Está uma escolha diante de nós. Deixar a festa acabar, porque está faltando, porque não houve a transformação, porque ali tem só água. Ou deixar a festa continuar, ou virar tudo. Pedir para Jesus entrar com a intervenção. Jesus entrou com intervenção nessa família, nesse casamento aqui. E é assim que Ele precisa entrar nos nossos dias, na nossa vida, em toda situação. Toda situação. Ele precisa entrar e intervir nos nossos dias. Porque para viver com alegria, com a água apenas, a festa não vai ter muito sabor, não vai ter muita graça, é verdade? Imagina você fazer festa. Eu fui numa festa sexta-feira, 15 anos convidado, só que a gente não queria tomar refrigerante. E aí, logo no começo que veio os garçons passar na mesa servir, eu falei, tem água com gás? Não tinha, né? Aí a gente já ficou meio assim, eu falei, não, tem água natural? Tem uma água ali e uma água saborizada. Aí toda hora o pessoal passava com caixinha de, esses sucos de caixinha, né? Eu falo que é caixinha de açúcar. Passava, a gente, não, obrigado. Aí eles vinham com coca, vinha com isso que a gente, não. Todo mundo, né? Eu, a Deise, a Laís e o Davi pedindo. Aí uma hora eu fui lá, descobri onde era a água saborizada. Fui lá, toda hora eu tinha que levantar e ir lá longe, que eles não serviam. Sei que ia ter que ir lá buscar. E aí fica meio sem sabor. Quando passa a coca, você fica com vontade de pegar. Passa aquela Sprite diferente, você fica com vontade de pegar. Mas a gente fez uma escolha ali mas vou falar pra vocês, não tem tanta graça. O gostoso é você pegar as coisas que tem sabor, né? O açúcar vai dando sabor, queira ou não queira. E então viver uma vida sem transformação é uma vida sem sabor. Sem Cristo, sem Jesus transformar os nossos dias. Você está entendendo? Sem transformar no melhor, no vinho melhor, numa coisa melhor, nós não temos atração, não temos sabor. Nós só vamos nos tornar atrativos quando nós realmente sofremos essa transformação. A intervenção de Jesus vem e nos transforma, nos tira da água, que não tem, é importante, é boa, mas não tem tanto sabor, mas faz num super vinho. A Bíblia, o texto aqui, ele vai citar que foi o melhor vinho que ele preparou. E eles tinham um mestre-sala, que estava acostumado, então era uma pessoa especialista. Ele falou, nossa, você fez o melhor ainda. Ele entendia de vinho, então Jesus operou uma grande maravilha aqui para aquela festa, para aquele casal, para aquela família. Não, se for com água não vai ter sabor, mas o vinho na Bíblia significa a alegria de Deus. Será que não chega o tempo a gente viver essa virada real na nossa vida, tomar uma posição, nos posicionarmos, se render de vez a Jesus e a obra que Ele tem para nós? Porque às vezes Deus tem obra para nós e a gente fica esperando, a gente fica segurando, fala, não, vamos esperar isso acontecer, vamos esperar eu ter mais dinheiro, vamos esperar eu fazer tal coisa, e a gente não vai vivendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então tem que tomar uma posição, se posicionar. Sabe o que significa transformação segundo o dicionário? Se você for para o dicionário comum aí jogar no Google, significa isso. Transformação significa qualquer tipo de alteração. Então nós temos que sofrer alteração, que modifica ou dá uma nova forma, uma mudança, ou seja, mudar a forma. Quem que é essa forma que precisa sofrer essas alterações? Diga, sou eu. Sou eu e você. Converter, estar indo para um caminho e agora voltar para o outro caminho, isso é uma conversão. Quando você está com o carro ali, pede informação para alguém que você se perdeu, o que ele fala? Faz a conversão, você tem que voltar, você passou.
Então você está vindo para lá, você vai ter que agora vir para cá. Conversão. O que mais que fala aqui? Trocar, alterar, variar, tornar diferente do que era. Só para resumir, tem muito mais outras definições. Então é essa transformação que a gente precisa pegar para a gente. E aí agora eu começo aqui, a primeira mudança que eu preciso ter. Qual que é a primeira mudança que eu preciso ter? Fala comigo assim, querer. Só a irmã falou, vou dar outra oportunidade para vocês. É querer. A primeira coisa aqui, a primeira mudança que eu preciso ter é querer. Quando você não quer, não adianta. Você empaca e não faz. Já vê? Aquele fica empacado ali, não vai, você vai. A gente tem que querer. Tem que querer, tem que ter uma disposição. Como diz o ditado, quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, a gente vai arrumar desculpa, né? Quando a gente não quer, a gente tenta bolar uma boa desculpa ali. Depois que eu aprendi que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, eu tento... tem que fazer. Vamos para cima, é isso que tem que fazer, vai ter que ser feito. Ainda que seja a coisa mais difícil. Então a primeira coisa é querer. Duas coisas acontecem. Ou a gente muda, ou a alegria. O que é a alegria simbolizada que eu estou falando aqui? A festa acaba, porque acabou o vinho. Porque sem Jesus não tem alegria. Sem Jesus não tem vinho. As coisas acabam na nossa vida. Tem coisas que a gente consegue, muitos anos da nossa vida a gente consegue levar na força do nosso braço, não é verdade? Só que chega uma hora que quando acabar essa força, quem é você? Quando acabar a sua energia, quando acabar aquilo que você sabia, que ficou? Não ficou nada. Mas se a gente tiver Jesus, quando tudo acabar, tem Jesus ainda para você. Igual nós temos aprendido, quando nós passamos as tempestades, às vezes nós enfrentamos o barco, ele está no barco da nossa vida, ele vai para a tempestade, mas se a gente tem Jesus, a gente tem tudo, porque a gente vai lá, acorda o mestre, chama ele vem e fala, aquieta-te mar, aquieta-te tempestade, e tudo cessa. Então não pode faltar isso, não pode faltar essa alegria, não pode faltar o vinho, a gente vai acostumando a estar no culto, a estar na igreja, a viver, achando que é tudo aquilo, a gente sempre espera que vai ter outro culto, por isso que a gente às vezes não faz um culto bom. Por isso que a gente às vezes não entrega tudo, a gente acaba não vivendo outras coisas, porque foi falado aqui, o pastor falou, que a gente acha que o cristianismo é muito de dar, o evangelho é muito de dar, não, de receber. A gente vem para receber a bênção, a gente vem para receber isso. As nossas orações normalmente entram pedindo as coisas, e a gente esquece que também tem a parte do entregar, a nossa entrega. Primeiro a gente começa no cristianismo como? Entregando a nossa vida. Primeira atitude de entrega. A primeira atitude de salvação foi o quê? Jesus se entregar pela humanidade, por todos. Você está entendendo? Está conseguindo? Então, olha o versículo que diz aqui em Provérbios 23:7, não precisa abrir, 23:7, diz assim: assim como você pensa a sua alma, assim você é, porque a mudança que Deus quer em mim é como um milagre, mudança de água para o vinho, é uma mudança radical que eu e você precisamos viver na nossa vida, para a gente poder alcançar verdadeiramente o auge, o propósito que Deus quer fazer nos nossos dias. Porque as pessoas às vezes olham para a gente e não dá nada, e não tem problema, mas a gente tem que entender que Jesus deu tudo por nós, deu a última gota de sangue por mim e por você, e colocou você aqui debaixo da terra para um grande propósito, para um grande projeto aqui na terra. Ainda que as coisas não estão saindo do jeito que você espera, vai acontecer porque você está em formação, você não está pronto, nada vem pronto, não nasce pronto. É igual o culto, a gente chega aqui no começo, está um silêncio, não tem ninguém, está começando a ligar a refrigeração, liga uma coisa ali, uma coisa aqui, mas quando vocês começam a chegar, quando as coisas começam a acontecer, quando a primeira canção, segunda, terceira, e aí já nessa altura do culto você já começa a estar mais quente o seu coração, você consegue se conectar. Tem gente que já conecta mais fácil, mas tem gente que demora um pouco mais para fazer a conexão, né? Está aqui comigo, entendeu? Diga glória a Deus. A segunda mudança que nós precisamos ter é chamar Jesus para fazer parte da nossa vida, ou seja, fazer parte desse casamento. O que é esse casamento? Fazer parte dessa festa. Afinal, se nós formos ver o que ele falou no Antigo Testamento, o que ele fala? Eu vou libertar o meu povo para fazer festa para mim. Não foi isso que ele falou? Eu vou libertar o meu povo, Moisés, vai para Faraó e fala para ele assim, ó, liberta o meu povo, mas para quê? Para que me façam festa no deserto, para me prestem culto. Esse foi fundamental da libertação que ele trouxe.
E se a gente fizer uma conexão com isso, para nós também, nós somos libertos o quê? Para a celebração, um culto que a gente se une é momento de celebração. Culto significa apresentação, cultuar é apresentar o quê? A nossa vida diante dele, com canções, os salmos vão falar muito isso, a Bíblia fala muito sobre isso, com salmos, hinos espirituais, com canções, com orações, com a palavra dele. Então é para isso que a gente faz a celebração. Muitas igrejas até usam, em vez de falar só culto, né? Ela coloca assim, celebração de domingo, porque é uma celebração, é uma festa. Só que aí você vai ver lá em Êxodo, Gênesis, lá quando você começa a ver tudo que aconteceu essa história, você vai ver que ele fala para prestar culto no deserto. Alguém aqui já foi para o deserto? Fazer culto no deserto, queridos, é terrível. Eu já fui para dunas, algumas dunas, subiu dunas. Eu já subi uma dunas, quando eu fui para Florianópolis, tem umas dunas ali de São Joaquina. Aí quando eu cheguei, eu comecei a comparar, é pequena, eu comecei a comparar com o deserto. E é terrível. Eu lembro que minhas crianças eram um pouco menor ainda. 20 minutos que a gente estava ali, já estava querendo fugir. Por quê? O meu menino era pequeno, ele caiu ali, relou a mão na areia, grudou, uma areia que gruda, ele foi coçar o olho, já encheu de olho. O olho dele já encheu, ele já começou, não estou enxergando, começou a chorar. Vinha aquele vento que voava areia, não tinha óculos, a gente estava tudo sem óculos, começava a queimar o olho. Não tinha água, nada ali. E isso que era uma duna só, não é deserto. Imagina fazer festa ali, a gente já estava em 10 minutos, aí o Espírito na hora já foi falando assim, me levou lá na passagem e falei, nossa, por isso que o pessoal reclamou, por isso que o pessoal fez tanto, né? Não vou nem culpar tanto eles assim, mas é terrível. Só que aí Deus faz o teste, ele fala, vou te livrar e vocês vão fazer festa no deserto. Só que o povo não entendeu nada e acabaram ficando rodeando ali muitos e muitos anos, 40 anos, e a outra mensagem é essa aqui, mas só para fazer um gancho para você entender. Então a gente não pode deixar essa alegria, não pode deixar esse vinho acabar, essa presença maravilhosa de Jesus acabar no nosso dia. Porque os anos vão passando, que nem o Cezinha falou aqui, né? Que ele é jovem, mas vai passando. Hoje em dia a gente tem tudo no Google. Desde quando você tem foto ali arquivada no Google? Acho que eu tenho desde 2011, 2010, 2011 eu tenho. Eu puxo, quando alguém pede alguma foto na igreja, alguma coisa, eu vou lá, busco. Que ano mesmo? Vou ano tal, eu acho alguma foto que eu tirei, tá lá tudo arquivado, guardado. Você vê a diferença que você já tá. Há 10 anos, uma década, pega uma foto sua hoje em casa, hora que você, depois do almoço. E olha como que é a sua foto 10 anos atrás, você já está bem mais jovem. Os anos vão passando e a gente não pode deixar as coisas entrar na comum, não pode deixar perder essa alegria. Nós não sabemos quanto tempo Jesus vai demorar para vir de fato resgatar a sua igreja, ou a gente partir daqui, a nossa hora chegar. Enquanto isso a gente precisa permanecer. E como que eu vou permanecer? Cada ano eu vou ficar mais chato, mais sem alegria. Eu vou achando tudo comum, tudo normal. Outro dia eu estava numa ministração de adoração e veio isso no meu coração e eu falei com a igreja. Eu falei, sabe por que a gente às vezes não presta um culto, não canta tanto quanto a gente deveria, não faz tanto? Porque a gente sempre está esperando que vai ter o próximo culto. Porque se a gente soubesse que é o último dia, imagina que hoje você soubesse que era seu último dia, que à meia-noite a sua vida ia expirar. Pum. Seu ar ia se retirar. Como que você não viveria esse domingo? Para pensar. Era para você ter feito até, uau, verdade. Para pensar, você ia tomar o melhor café da manhã, acordar bem cedo para aproveitar, ia preparar, talvez assim, tudo ia ser valorizar. O almoço, onde eu vou almoçar hoje? No lugar que você mais gosta, comer a comida que você mais gosta, reunir, talvez tentar convidar as pessoas que você mais gosta. Você ia fazer isso porque você sabia que era o último dia. Mas como a gente está sempre esperando que, tem outro culto domingo, tem outro culto, quinta-feira tem outro culto, então hoje eu vou ficar mais ou menos. Você começa a entender? A gente vai perdendo aquela alegria de estar sempre, como Paulo diz, né? Ele não estava contente, mas aprendia a viver contente. Os evangelhos dizem isso aí nas cartas dele. Aprendi a viver contente. Tá? Vou seguir aqui para não adiantar muito. Segunda mudança que eu preciso ter, chamar Jesus para a festa, para o casamento, né? Eu falei aqui. Com ele presente, a hora que a crise chegar, ele está lá para salvar. Salvar você de quê? Das coisas, da vergonha, da escassez, dos problemas, das faltas. Esse casamento foi uma escassez. Acabou o vinho, consumido demais. Vamos lá. Se Jesus não tivesse logo no início daquela família, daquele casamento, talvez os desastres poderiam ter sido enormes. Uma briga, primeira briga já do casal, alguma coisa. Por que você não comprou mais? Eu falei. Tem sempre aquela coisa, né? A gente sempre quer culpar alguém.
quer transferir a culpa para alguém. Alguém tem que se ocupar de alguma coisa que aconteceu. Não precisa ser assim. De repente as coisas acontecem. E a crise então tentou chegar cedo, logo ali. Mas Jesus estava ali para salvar aquela casa. Jesus tem que estar sempre, Ele está sempre disposto para salvar a nossa casa, não é verdade? Quantas vezes a minha casa já foi salva e continua sendo salva? E às vezes a gente entra em alguma coisa, enrosca alguma coisa, é correr para Jesus, para falar, Senhor, me ajuda, abre uma porta, me ajuda, que eu vou fazer, porque eu preciso salvar minha casa mais uma vez. O Senhor precisa ajudar a salvar. Então ele estava ali para salvar aquela casa, manter a festa. Jesus, olha que forte isso, Jesus está aqui para manter a festa na nossa vida. A presença dele, o Espírito Santo dele está aqui para manter a festa na nossa vida, porque nós temos que celebrar. Afinal, a vida, estar vivo é ser uma festa, é uma dádiva é um presente. Você teve a oportunidade de nascer, de existir. Para quê? Para conhecer Jesus e para viver os propósitos dele, os sonhos dele para essa terra. Então é motivo para a gente poder viver alegre. Então a gente tem que estar disposto para convidar Jesus para a nossa festa, para que verdadeiramente ele possa fazer uma verdadeira transformação, trazer ele para a sua casa, para a sua vida, para a sua parentela, para a sua família, para o seu casamento, deixar ele agir na hora que ele quiser e da forma que ele quiser e da maneira que ele precisar fazer, e nós precisarmos também. Nós não podemos guardar aquilo que a gente já recebeu para nós. A gente precisa compartilhar. Nós já encontramos Jesus. A gente podia viver quietinho ali, feliz com ele, com a nossa família, sentar na mesa, agradecer na refeição que chegou até a nossa mesa, fazer tudo tal. Mas ele deixou como essa igreja é, né? Um DNA missionário. Precisa alcançar outras pessoas. Elas precisam saber o que Jesus faz. Eu achei bonito a hora que o pastor falou aqui, esse outro pastor que passou no vídeo, que ele que o pastor se tornou da tribo, ele se tornou pastor de uma tribo lá. Não foi esse do vídeo, não, foi outro, né? O cacique virou pastor. Aí eu fiquei pensando, que estava quieto ali sentado, eu fiquei imaginando, falei, uau, é isso. É isso. Né? Meu pai era viciado em droga, em tantas coisas. Há anos atrás, quando Deus entrou na família, mudou tudo, transformou num pastor. Minha mãe também fumava, ela falava que fumava 4 maços de cigarro por dia. Quando Jesus entrou, libertou, começou a mudar toda a família. Aí a gente cresce como filho de pastor, a última coisa que você pensa é em ser pastor. Mas Deus já começa a chamar você, começa a queimar seu coração, começa a colocar os planos dele em primeiro lugar. E aí você vai também, aí passa anos, você está lá também, pastoreando, ajudando, cuidar das pessoas e entregando mais do que recebendo. Às vezes sorrindo, fazendo as pessoas sorrir enquanto você está triste. É isso. Então, Deus tem um propósito, um plano na vida de cada um de nós, mas essa festa que é Jesus Cristo, essa presença não pode atrapalhar nossos dias aqui. Vai acontecer circunstâncias? Vai. Nem tudo vai ser perfeito para sempre. Como costumam dizer que na vida aqui na Terra é uma roda gigante. Tem muitas vezes, muitos anos você está estourando. Tem um ano que você está aqui, então a gente vai aprendendo, mas depois você sobe de novo. Só que aí, quando você sobe pela outra vez, você já sobe mais humilde, você já sobe mais generoso com as coisas, porque você precisou de ajuda e agora você vai ajudar pessoas também. Então tem que estar disposto a estar com Jesus o tempo inteiro, para que a nossa vida seja uma festa verdadeira, para que a nossa casa viva, desfrute dessa presença, desse vinho, não falta esse vinho na nossa família, na nossa casa, para que tudo seja motivo de festa. Até quando acontece uma circunstância errada ali, na hora a gente fica tenso, mas depois a gente dá risada. Passei essas coisas com a Laís, tudo, né? Ainda estamos ali naquele finalzinho, se Deus quiser, Deus vai completar a obra na vida dela, mas a gente já dá muita risada. Eu falei, Laís, olha, você lembra tal coisa? Ela, tudo a Laís dá risada, né? Então até que ela estava no hospital ali, quase acontecendo as coisas, o pessoal falava, nossa, e ela tá sorrindo. Eu falei assim, acho que ela não tem noção, né? A gente chora por ela ali depois. Mas isso é bom, por quê? Essa pureza, essa festa, essa alegria. Acreditar em Jesus, né? No pior momento ela fala, pai, fica tranquilo, eu tenho um chamado. E ela estava propondo para entrar para o centro cirúrgico, para abrir a cabeça dela, porque você vai fazer uma cirurgia aqui, alguma coisa aqui na perna, no pezinho, a gente já fica meio tenso, mas você fala, agora falar que é a sua cabeça é coisa terrível, e ela é forte, né? E ela ia ali, não, daqui a pouco eu tô de volta aí, eu tenho um chamado na minha vida, né? E esses dias ela estava fazendo devocional, a Deise veio trazer para mim, já mudei um pouco aqui, mas já volto. Um caderno lindo, escrito, tudo escrito ali, tipo um devocional que ela fez, contando a história dela um pouco. Aí a Deise, lê aqui, a letra tá meio ruim, porque ela ainda tá se recuperando. Aí ela estava escrevendo ali tudo igual que Jesus fez, tal.
quando eu era pequeno eu tive um problema, aconteceu isso agora, tal, passando, mas Deus está fazendo um milagre. Ela escrevendo os negócios, eu falei, uau. Falei, isso aí, Laís, continue aí, que quem sabe mais pra frente você já escreve seu livro aí, seu primeiro livro aí. Então é isso mesmo. E a terceira e última mudança, pra gente poder encerrar aqui, é que eu preciso ter, é aceitar que houve um problema. Olha, pega isso aqui que é a chave da mensagem. Aceitar que houve um problema. Tem gente que não aceita que está acontecendo, que ele não está errado, que nada está acontecendo. E aí, quando você aceitar, você divulgar somente para quem realmente pode ajudar. A gente vai aprender com o texto aqui, ó. Olha o que eu escrevi aqui, que eu imaginei. Imaginei que Maria, mãe de Jesus, foi pedir uma taça de vinho e contaram o problema para ela. Ó, não tem, acabou. Ela pediu, ó, não tem, acabou. Isso aqui não está escrito na Bíblia, eu fico imaginando. Por isso que ela ficou ciente. E aí, imediatamente, ela vai se dirigir a quem? A quem pode resolver. A quem pode, de fato, fazer alguma coisa. Por quê? Porque sabia que ele poderia resolver. Então, não adianta a gente falar para quem não vai ajudar, para quem não vai resolver. E realmente Jesus podia resolver. E aí, de fato, a gente conhece o texto aqui, ele resolveu. Ele fez, ele realizou. Então, a Bíblia vai dizer o seu primeiro milagre de alegria. De volta para casa ali. Então ele falou, o que ele falou quando ele realizou esse milagre? Podem continuar, segue. Manda a música voltar a tocar, começa tudo, segue, que a alegria vai continuar. Eu não sei quantos dias faltava para terminar esse casamento ainda aí. Talvez seja nos 2 primeiros dias, eu não sei. Fica aí para a gente pensar. Mas de fato é o que o problema foi resolvido. Não estou falando aqui uma utopia para você falar assim, que o evangelho é só solução de problema. Jesus é a solução dos nossos problemas, que não é. Muitas vezes vai resolver, mas não é só isso, tá? Mas ele é a essência dos nossos dias, é aquilo que vai fazer diferença em como a gente vai desfrutar, passar, atravessar as crises desse mundo, as situações dessa vida. Você já viu aquela imagem na internet está muito bombada, pelo menos há uns anos atrás, é 2 copos de água com uma pessoa num copo, uma pessoa no outro copo, alguém já viu? E aí a pessoa está afogando dentro do copo, está um do lado do outro, e o outro, o carinha do lado está nadando no outro copo. Então no mesmo copo igual, mesma quantidade de água, 2 homens, um num copo, um no outro. Um está passando a crise e está se afogando. Ele está se debatendo para tentar sair do copo, e o outro está só boiando, nadando. E isso aí fala muito sobre as crises, como é que a gente vai se comportar quando as crises vêm. Se a gente ficar desesperado se debatendo, a gente gasta mais energia e rebenta com tudo, a gente reclama demais, a gente faz tanta coisa e complica. Então a gente tem que ter o domínio, respirar, se posicionar, entender, saber de quem que a gente é, que tem Cristo na nossa vida, e a gente acalma tudo, e aí a gente tem a intervenção do céu sobre as nossas vidas também, e as coisas melhoram. Então, a gente muitas vezes tem que aceitar que a alegria acabou, mas não se conformar. Entendeu aqui? Aceitar que a alegria acabou, aceitar que deu um que aconteceu, mas não, como que eu escrevi aqui? Mas não se conformar. Então, queira ver a mudança, aceite a mudança que Deus tem para a sua vida. Deixa Deus polir a sua vida. Deixa Deus polir. Vai acontecer situações o tempo inteiro. Dentro da igreja acontece, dentro do ministério, na família, na casa, com amigos, empresa, na vida acontece. Por quê? Para lapidar a nossa maneira de ser. Com certeza, cada ano que passa você está melhor. Um ser humano melhor. É isso que vai acontecendo com a gente vai amadurecendo. Tem pessoa que às vezes não acontece isso, a gente tem que trazer ela para mais perto de Cristo ainda. Então, sabe que até uma pedra de diamante, para chegar no seu maior valor real, maior esplendor, ela precisa ser lapidada, ela precisa ser polida e muito transformada, para depois ela estar numa relojoaria ali e eles colocar 20 mil, 50 mil e para mais, dependendo da peça que é, da como ela foi lapidada e que pedra que é. Então se chega ao valor real daquele diamante lá, dependendo disso. Então assim é conosco também. Deixa Cristo transformar verdadeiramente, deixa Ele fazer a transformação que Ele quer na sua vida. Mas eu já estou... Não, a gente tem coisas que precisa transformar, tem coisas que a gente não sabe, mas Deus sabe que precisa mudar na nossa vida, a gente precisa tem coisas que a gente precisa deixar, tem coisas que a gente precisa buscar mais. Então eu quero que você se coloque sobre os seus pés, fica de pé, para a gente poder estar orando a respeito dessa mensagem. Depois eu já chamo o pastor Edmur de novo aqui para ele finalizar o culto. Feche os seus olhos. Talvez essa mensagem falou alguma coisa, te posicionou, te
te movimentou para alguma coisa, te impulsionou para alguma coisa que você precisa, que você necessita. Eu quero orar junto com você, quero que você ore comigo, pedindo para Deus intervir nos seus dias, para que essa alegria não venha faltar, para que esse vinho seja liberado novamente sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, essa alegria de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos nessa manhã, orando, Deus, e pedindo diante dessa palavra para que o Senhor venha transformar verdadeiramente a nossa vida, venha mudar os nossos dias. Faz uma mudança radical, Pai, na nossa vida, de dentro para fora, som do nosso íntimo, som do nosso coração, e muda a nossa vida de dentro para fora, Deus. Traz sobre nós a sua alegria novamente. Talvez tem pessoas aqui que perderam o brilho, perderam a alegria, faltou o vinho, faltou o Espírito, faltou a presença, mas nessa manhã nós oramos e pedimos, venha novamente sobre esse coração, venha novamente sobre essa mente, sobre esses olhos, sobre esses ouvidos, a tua alegria, o teu vinho novo, a teu refrigério, Senhor, tua presença, em nome de Jesus Cristo, Pai, ser com o teu povo, ser com a tua igreja, não deixa faltar, Senhor, essa transformação, não deixa faltar essa alegria, transforma, Senhor, Pai, em festa, esse casamento, essa família, essa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, traz significado, traz novas expectativas, gera novas expectativas nesse coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, de dentro para fora. Traz, Senhor, Pai, algo novo, algo poderoso, em nome de Jesus Cristo, faz em nós e através das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, nós oramos aqui, pedimos, continue a tua obra, porque a tua palavra diz que a obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para levar até o fim, para completá-la, Deus, e nós estamos aqui disponíveis, liberamos o nosso coração, damos acesso à nossa vida, para que o Senhor mude, para que o Senhor nos leve a outros níveis, em nome de Jesus Cristo. Visita cada filho, visita cada filha com alegria, traz alegria, Pai, no coração, traz alegria na alma, Pai, no rosto, em nome de Jesus Cristo, que o vinho do Senhor seja multiplicado, seja liberado sobre essa casa, sobre essa empresa, sobre esse filho, sobre esse trabalho, sobre esses projetos, sobre esses sonhos, sobre essas missões, sobre esse ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos a Ti, Pai, e agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui ouvindo a Tua palavra, ouvindo o Teu direcionamento, os Teus ensinamentos, os Teus princípios, Pai, que para nós é muito importante. Obrigado, Deus. Assim seja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fica com essa palavra no seu coração, simples, né, singela, humilde, mas de grande valia se a gente for aplicar nos nossos dias. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, trazendo uma mensagem, trazendo uma palavra para o seu coração. Um ótimo domingo para vocês, recebe o meu abraço, Deus abençoe. Dá uma salva de palmas a Jesus.